Epístola aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Peço aos irmãos que agora ninguém se locomova, estejamos todos atentos à voz de Deus. Se puder ficar um obreiro aqui, irmãos, me auxiliando nessa porta aqui, para evitar que criança entre e saia lá, ó. Daqui a pouco fecha ali, ó. Hebreus 10 e 38. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Eu repito: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois você tome assento. Senhor Deus e Pai, fale conosco agora por meio da Tua palavra. Enquanto eu falo, enquanto eu ministro a Tua palavra, o Senhor tem liberdade para agir e para trabalhar no meio do Seu povo. Me ajuda, Espírito Santo, a falar, a entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existem famílias aqui, existem homens aqui, mulheres aqui, que precisam não só de uma resposta por meio da palavra, mas que precisam de uma intervenção hoje. Uma intervenção no casamento, uma intervenção na empresa, no trabalho. Oh Senhor amado e poderoso, venha, meu Pai, falar e operar por meio da palavra pregada. Te agradeço neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome assento, irmãos. Amém? Irmãos, preste atenção agora. Deus colocou esta palavra no meu coração hoje de manhã. A passagem em apreço, ela está inserida dentro de um contexto onde nós podemos observar o autor da epístola lecionando sobre o fundamento da fé cristã. E qual é esse fundamento da fé cristã? Se você observar o contexto, que são os versículos anteriores e posteriores ao texto lido, você vai ver que o apóstolo, ou o autor, melhor dizendo, ele está falando sobre a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. E se nós observarmos, vamos ver que no ápice da explanação, o autor vai vociferar para todos ouvirem, e ele vai dizer o que nós acabamos de ler: o justo, ou o salvo, viverá pela fé. Sim, a fé em Cristo, que o salvou, vai se tornar elemento fundamental e basilar durante toda a sua existência. O autor está dizendo que essa fé, que originalmente serviu para salvá-lo, esta fé agora vai acompanhá-lo para sempre. Por isso, o salvo, o justo,
ele precisa viver e andar pela fé. O autor complementa a afirmação dizendo ainda: contudo, se você retroceder, se você recuar, a minha alma não se agradará dele. Isto é, o salvo, ele deve perseverar até o fim. Tem até um texto em Mateus 10:22 que Jesus diz assim: que aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. É um texto que corrobora com aquilo que o autor está ensinando aqui. Ele está dizendo o seguinte: que aquele que tem a fé em Cristo e passa a andar e a caminhar por ela, este não pode retroceder nunca, este não pode recuar, este não pode desistir em hipótese alguma. Irmãos, de forma bem sucinta e objetiva, esta é a interpretação do versículo 38 do capítulo 10. Então, ao entender a interpretação do texto, agora eu pretendo aplicar o texto não só naquilo que diz respeito à salvação da nossa alma, não somente nisto. Eu quero aplicar o texto para todas as outras áreas da nossa vida. E em todas as áreas nós cristãos precisamos aprender, não só da boca para fora, mas na prática. Precisamos aprender e a viver pela fé. Então eu quero conclamar todos os que estão aqui, independente da situação ou do problema onde você esteja inserido, a palavra introdutória de Deus para o teu coração nesta noite é: não recue nunca, aleluia, mas avance sempre. Amados irmãos, só existe uma maneira de vencermos, só existe uma maneira de triunfarmos, e esta maneira é por meio da fé, porque o próprio autor, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, e no versículo 6, continuando a linha de raciocínio, ele vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? A gente que vem à igreja constantemente, que vem nos cultos de ensino, que participa da escola bíblica dominical, tem o conceito quase de cor. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera que vai acontecer. Agora, um conceito mais fácil de assimilar é esse: fé é a certeza, repita comigo, certeza, de que haveremos de receber o que esperamos. Então guarde esse conceito no seu coração: fé, e é por meio dela que precisamos andar e viver. Fé é a certeza de que haveremos de receber o que nós estamos esperando receber. Olha para a pessoa que está do teu lado e com todo carinho diga assim para ela: o que você está esperando receber? Diga para para dois irmãos: o que você está esperando receber para a solução do teu problema? Perguntou? Agora, vamos começar a aumentar a fé do teu irmão aí. Diga assim para ele: acredite então, você vai receber o que espera. Isso é para mexer com a fé do teu companheiro. Então somente não duvide. A dúvida é a inimiga da fé. Não pode haver dúvida, não recue, não desista.
Eu quero nessa noite, irmãos, falar um pouco sobre fé, mas para isso, eu quero utilizar aqui um exemplo bíblico, uma história bíblica, para acompanhar o que eu estou na introdução falando ao coração dos irmãos. Estamos falando de fé, e eu quero mostrar o exemplo de uma mulher. A história dela está dentro da Bíblia, está registrada no Evangelho de Mateus e de Marcos, e na minha opinião, é uma história que nos inspira quanto ao exemplo de perseverança e de fé. Onde está registrada a história dessa mulher? Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. O evangelista Mateus chama ela de mulher cananeia. A história também está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 24 ao 30. Porém, Marcos chama ela de mulher cirofenícia. Na verdade, é a mesma coisa. Era uma mulher de origem grega, tá bom? A história dessa mulher é o exemplo claro que eu preciso e que eu vou utilizar para falar sobre viver pela fé, sobre não recuar, sobre não desistir, independente do que aconteça. É uma das histórias mais impressionantes e impactantes da Bíblia. É o exemplo mais límpido daquilo que vamos propor. Então, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, no capítulo 15 de Mateus, você que está com a Bíblia aí, abre aí, porque nós vamos acompanhar alguns textos agora. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Vamos para a história então. A história da mulher que persevera. A história da mulher que teve uma fé que impressionou Jesus. Amém? Vamos entender a história dela. A Bíblia diz que Jesus estava na Galileia. E a Galileia, ela situa-se ao norte de Israel. É a região onde existe o famoso Mar da Galileia. Jesus, ele atuou muito naquela região. Se olharmos os versículos anteriores, as histórias anteriores ao versículo 21, nós vamos ver que Jesus estava na Galileia, mais precisamente em Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. Mas a Bíblia diz no versículo 21 que Jesus, ele resolve deixar a Galileia e se dirige para as regiões de Tiro e de Sidom. Ele caminha aproximadamente 50 quilômetros a pé, juntamente com os seus discípulos ou com a sua comitiva. Ele se dirige às fronteiras noroestes de Israel, atravessa as fronteiras e chega numa região da Fenícia, que era comandada pela Síria na época. E o texto diz que quando Jesus chegou nas regiões de Tiro e de Sidom, ele entrou em uma casa, diz o evangelista Marcos no capítulo 7, no versículo 24. E ele entra nesta casa e o texto diz que ele não queria ser incomodado. Eu não sei se é devido à caminhada, se ele tinha algo a tratar com aquela pessoa onde ele foi recebido. O texto diz que ele queria manter a visita dele em segredo. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher gentia, uma mulher que residia próximo àquela localidade, Marcos no capítulo 7, no versículo de número 25, diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Aleluia. Chegou aos ouvidos daquela mulher sobre a pessoa de Jesus Cristo. Com certeza ela soube do que ele estava fazendo na terra de Israel.
Ela soube do poder que emanava dele, não somente das palavras que ele verbalizava com autoridade, mas também os atos miraculosos que eram realizados por meio de Cristo. Chegou ao ouvido dela que este Jesus curava todo tipo de enfermidade. Chegou ao ouvido dela que esse Jesus levantava paralíticos de nascença, cegos de nascença recebiam visões, mudos falavam, até mortos ele ressuscitava. E isto chegou ao ouvido desta mulher cananeia. Chegou também ao seu ouvido que Jesus tinha tanta autoridade, que os demônios, que os espíritos imundos estavam sujeitos a ele. Ele repreendia o mal, repreendia demônios e dava liberdade aos cativos. Estas palavras chegaram ao coração dela da mesma forma que um dia chegou ao meu ouvido, da mesma forma que um dia chegou ao seu ouvido também. Foi assim. Por isso é importante falarmos a respeito do Senhor. Então ela ouviu falar de Jesus, e a primeira coisa que acontece na vida de alguém que ouve falar de Jesus e recebe as suas palavras, porque tem pessoas que fecham o coração, outras abrem o coração. A primeira coisa que acontece ao ouvir falar de Jesus é que a pessoa começa a receber em seu coração fé. A fé começa a surgir, a fé começa a nascer. E o que é fé mesmo? A certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Vamos repetir? A certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus é a palavra, sim ou não? Lá em Apocalipse ele se intitula Eu sou a palavra. Aleluia. Então quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve a palavra, a fé começa a surgir no coração desta mulher. E ela toma a iniciativa, ela tem a atitude de se dirigir até a presença de Jesus. Então veja bem, ela ouve, a palavra enche o seu coração, a fé surge, e ela toma a iniciativa, ela toma a atitude de ir até onde Jesus estava. Agora olha o que acontece quando ela chega na presença de Jesus. A Bíblia diz em Mateus que ela clama, e a palavra clamar no original grego é gritos de desespero. Marcos diz que ela implorava. Agora, olha bem, preste atenção como ela aborda Jesus. Preste atenção como ela chega diante dele. Isso é para os irmãos verem que a palavra havia entrado no coração dela, que ela recebeu instrução antes. Porque nós estamos falando aqui de uma mulher gentílica. O que é isso? É uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Ela não era descendente de Abraão. Ela não recebeu o ensino religioso judaico, não. Agora preste atenção como ela aborda o Senhor. Ela chega diante dele e diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que ela dirige a palavra, e nós podemos dividi-la em três partes. A primeira, quando ela diz Senhor, ela está
reconhecendo o senhorio de Cristo. Ela está reconhecendo a superioridade dele. Ela está dizendo que ele é grande e que ela é pequena. Então ela reconhece quem ele é. Depois ela profere uma expressão muito pequena, mas olha o que ela diz: Senhor, filho de Davi. Irmãos, isso aqui é uma expressão messiânica. É uma expressão que você só ouvia em Israel, e só ouvia da boca daqueles que verdadeiramente entenderam o porquê Jesus estava ali, o porquê da sua missão, e reconheciam ele como Messias, aquele que as Escrituras e os profetas haviam falado desde o princípio que viria. Então não era qualquer pessoa que chamava Jesus de filho de Davi. Se ela usou essa expressão, é porque quando ela ouviu a pregação acerca de Jesus, alguém falou para ela: ele é o ungido, ele é o Messias que os profetas disseram que chegariam. Quando ela ouviu, ela acreditou. É como se ela tivesse recebido ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ela acreditou nele, ela acreditou na missão dele, ela acreditou que ele era o Filho de Deus, da descendência de Davi. Enquanto muitos na terra de Israel não criam, uma mulher gentia estava crendo naquele momento. Então veja, após reconhecer quem era Jesus, o senhorio dele, após confessar com a boca que ele era o Messias, ela começa então a reconhecer que era pecadora, que era uma miserável. Ela diz: tem misericórdia de mim, tem dó de mim, tem compaixão da minha vida. E só depois de liberar esta linda adoração, e nós poderíamos dizer para a igreja nessa noite, que nós poderíamos usar este padrão de adoração ao entrar na presença de Deus, irmão. Quando você entra na presença de Deus, tem gente que entra na presença de Deus, parece que está entrando na presença de qualquer um. Não é assim. Tem pessoas que dobram o joelho na igreja ou em casa para falar com Deus, nem o saúda, nem reconhece quem ele é, dobra o joelho e fala: o negócio não está bom não, parece que o Senhor me esqueceu. Começa a conversa dessa maneira, e por aí vai. O texto está nos ensinando que quando a gente entra na presença de uma autoridade, é diferente. Então, quando dobrares o seu joelho, reconheça que o Senhor é Deus, que ele é Deus, independente de você crer ou não. Ele é Senhor e ponto final. Ele é Deus, o resto é Baal. Ele é a porta, o resto é a parede, irmão. Então, quando entrares na presença dele, reconheça que ele é Senhor, reconheça que ele é superior, adore ele. Reconheça que ele é o Salvador. Depois de você reconhecer, abra o teu coração, rasgue o teu coração, pode chorar, pode falar com ele: tem misericórdia de mim. Só depois que ela fez isso, é que ela foi expor o problema dela. Qual o problema, pastor? Se você olhar aí no texto, você vai ver que ela tinha em casa uma filha. Marcos diz uma pequena filha, uma criança. Mateus diz que ela estava miseravelmente endemoninhada. Irmãos, ela tinha uma criança em casa que estava possessa por demônios.
Não sabemos qual foi a brecha que ela deu, não sabemos onde ela errou, o que ela fez, para que a filha que ela amasse estivesse tomada por demônios e tendo crises constantes. Ela estava sofrendo, a família dela estava sendo destruída, provavelmente o casamento já estava abalado. Imagine uma criança pequena, irmãos, se ferindo com pedras, se cortando com materiais cortantes, se debatendo, gritando. Os irmãos já viram, quem teve a oportunidade de ver pessoas possessas. Imagine uma criança. Imagine o sofrimento daquela mãe, a angústia. Eu acredito que ela deva ter procurado todos os meios possíveis e impossíveis daquela época. Ela olha para Jesus e diz: eu preciso da sua ajuda, tem dó de mim, a minha alma está sofrendo, ela é apenas uma criança, eu já fiz de tudo, procurei todo mundo, procurei médicos, os tratamentos, os religiosos da época, e nada. A minha filha vai morrer se alguma coisa não foi feita. Eu ouvi falar do Senhor, eu acredito no Senhor. Ela foi lá por causa da fé dela, porque o justo viverá pela fé. E fé é a certeza de que haveremos de receber o quê? Quando aquela mulher saiu de casa, ela saiu com uma certeza, que quando ela voltasse para casa, a filha dela iria estar sã. Isso é fé que o autor está dizendo aqui. Isto é fé. Isto é viver pela fé, é acreditar, é esperar algo, mesmo que os seus olhos não vejam, mas você acredita que vai receber. Agora olhe para o texto. Versículo 23 de Mateus. O que Jesus fez diante do clamor dela? Irmãos, vocês conhecem Jesus, né? Vocês já estudaram a Bíblia, muitos dos que estão aqui sabem a maneira de Jesus agir. Se você olhar todas as passagens, todos os textos bíblicos, você vai ver que os milagres que Jesus realizou, a grande parte deles foi baseado na fé daquele que recebeu o milagre. Jesus olhava e dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, levante e ande por meio da tua fé, receba a vitória. Era assim ou não era? Só que aqui, após Jesus testemunhar e observar tudo isso que eu falei para os irmãos, uma adoração sincera dessa, olha o que Jesus faz no versículo 23, na parte A. O que ele fez? Ele não respondeu a ela nenhuma palavra. Isto quer dizer que diante daquele apelo, irmão Júlio, Jesus ficou em silêncio. Silêncio. Existem pessoas, amados, que diante do silêncio, ou de uma aparente demora, porque o que Deus faz não é no teu tempo, nem no meu tempo. O que Deus faz é no tempo dele, irmão. O que Deus faz não é do jeito que você quer, e nem do jeito que eu quero. Ele faz do jeito que Ele quer. Então existem pessoas que diante do silêncio, ora, clama, e parece que Deus não está ouvindo. Ei, Ele está ouvindo. Ah, mas eu estou clamando há tanto tempo. Muitos entendem uma aparente demora. Por quê? Começam a questionar, começam a duvidar. E quando isso acontece, muitos desistem. Sim ou não? Sim. Muitos recuam.
retrocedem, deixam de avançar, perdem o foco, perdem a bênção, não se tornam vitoriosos. Nessa noite eu digo mais uma vez: aconteça o que acontecer, o que você deve fazer? Avance, continue. Por quê, pastor? Porque o silêncio de Deus muitas vezes é sinal que Ele está trabalhando por você. Os seus olhos podem até não ver, mas nos bastidores da tua vida Ele está agindo, Ele está operando. Irmãos, Jesus ficou em silêncio com a mulher, mas ela fez o quê? Ela perseverou. O que nós devemos fazer? Aprenda com ela, não desfaleça a tua fé, continue clamando. Irmãos, Jesus não disse nada. Muitos pensavam: ela vai desistir de clamar. O texto diz que ela continuou clamando. No versículo 23 ainda, ela continuou adorando. Por quê? Porque somente ela sabia o quanto ela precisava daquela vitória. Ela sabia. Agora, ela clamou tanto, que ela começou a incomodar algumas pessoas. Mateus 15, 23 ainda diz assim, que os discípulos de Jesus, irmãos, olha o que os discípulos disseram: mestre, despede esta mulher, pois ela não para de gritar atrás de nós. O clamor dela começou a incomodar aqueles que não conheciam a vida dela, o problema dela, e começou a se incomodar com o clamor, com os gritos de desespero dela. Mas a gente olhando para a história desta mulher, a gente vai entendendo que não seria a incompreensão e a oposição de alguns que faria ela desistir e recuar. Por quê? Porque a fé que ela tinha recebido dizia para ela lá dentro do coração: avance, ainda que todos não compreendam e nem te entendam, avance. Avance, porque o justo vive pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Avance. A fé dela dizia: avance, não desista, porque você vai receber aquilo que você espera receber. Avance. Irmãos, imagine a cena: Jesus em silêncio, o mestre em silêncio, os discípulos cutucando um ao outro, dizendo: ei, essa mulher não vai embora não? Mestre, manda ela embora. E Jesus em silêncio. Mas eu aprendo, irmãos, durante a caminhada nossa cristã, que o silêncio de Deus dura para sempre. Diga para o irmão que está do teu lado: mais cedo ou mais tarde Deus fala. E no versículo 24, olha aí, o silêncio chegou ao fim. Jesus se dirigiu a ela, olhou profundamente dentro dos olhos dela. Eu imagino que quando Jesus, irmã Fátima, começou a mexer a boca, quando começou a balbuciar os lábios, ela deve ter esperado: ele vai liberar a palavra, ele vai liberar a palavra que eu tanto quero ouvir. Só que tem uma coisa: você está esperando pela tua vitória. Tem hora que Jesus, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Tem hora que ele fala aquilo que nós, o quê? Precisamos ouvir. Às vezes Jesus não fala aquilo que você gostaria de ouvir, mas ele fala aquilo que você precisa ouvir. Irmãos, olha o que Jesus disse para essa mulher. Vamos ler, agora eu quero ler
Mateus 15, 24. Olha o que ele diz para ela. Mateus 15, 24. Jesus disse: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mulher, eu fui enviado para cuidar dos filhos de Israel. Ela era israelita? Ela era gentílica, Daniela, grega, Ciro-fenícia. Jesus está dizendo: eu vim primeiro para cuidar dos filhos de Israel. Contextualizando o que Jesus disse, Jesus estava dizendo o seguinte: minha prioridade é Israel. A palavra de Jesus não era o que ela queria ouvir, porque Jesus liberou uma palavra muito dura de se ouvir. Agora eu pergunto aos irmãos: por que Jesus falou tão duro com ela? Olhando para a Bíblia, para os evangelhos que narram a história de Cristo, é difícil você ver Jesus falando duro com alguém que estava em busca de uma bênção. Mas Jesus dirige a ela uma palavra dura: minha prioridade é Israel. Você não é israelita, você é gentia. O teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. Daqui a pouco a igreja vai estar gerada, e eu vou levantar homens para atingir os 4 cantos da terra. Eles vão em busca dos gentios. Vai chegar a tua vez. Mas por que Jesus foi tão duro assim, querido? Jesus sabia o quanto ela desejava o milagre. Só que Jesus sabia também que a sua fé, que originaria o milagre, precisava ser acrescentada, elevada, aumentada. Ô pastor, é possível aumentar a fé? Sim, é possível. E a fé aumenta pela palavra. Tem um texto em Lucas capítulo 17, verso 5, que os discípulos certa vez chegam diante de Jesus e diz: mestre, eles observavam que tudo acontecia por meio da fé. E um dia eles disseram: mestre, aumenta a nossa fé. Acrescenta a minha fé, porque eu quero ver o Senhor fazer essas coisas grandes aí. Eu quero fazê-las. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Acrescenta. Então, irmãos, a fé pode ser aumentada, elevada, acrescentada por meio da palavra. Jesus sabia que a fé dela precisava ser aumentada ao nível do milagre. E o que Jesus faz? Jesus começa a provar a mulher. Vamos ver se ela quer o milagre mesmo. Vamos ver se ela precisa do milagre. Ele começa então a prová-la. E nós já aprendemos que Deus prova quem ama. E Ele prova para quê? Para aprovar a pessoa. E Ele começa então a prová-la. Prová-la. Ele queria aumentar a fé dela, queria mexer com a estrutura dela. Então ele olha para ela e diz: a minha prioridade é outra. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. O que eu sei, irmãos, o que eu sei estudando a Bíblia, é que diante de uma palavra tão dura como esta, ela tinha tudo para quê? Para ir embora. Ela tinha tudo para dar meia volta e ir para casa. Ela podia ir embora e dizer assim: eu tentei pelo menos. Ouvi acerca dele, fui lá, tentei. Ela tinha tudo para desistir e ir embora. Ela desistiu, o que ela fez? Versículo 25, olha o que ela fez. Mateus 15, 25. Esse texto é muito forte, irmãos. O texto diz que diante da palavra que Jesus liberou, dura, ela chegou mais perto dele.
Caiu com os joelhos no chão. A sua Bíblia diz o quê? Ela começou a fazer o quê? Adorar o Senhor. Deus quer vê-lo adorando na prova. Adorar quando tudo está bem é fácil, irmão. Deus quer ver você adorando no vale, na cova, dentro da caverna, dentro da fornalha, no ventre do peixe. É lá que Deus quer ver você adorando. Vai, adorador, adore. Ela chegou perto de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as provações não nos afastam do Senhor. As provações as lutas mais difíceis que eu passei na minha vida, elas me aproximaram do Senhor. Sabe qual foi a resposta dela para a provação? Adoração. Adorou, cantou, disse: socorre-me. A voz já não estava tão elevada quanto no começo. A voz já estava fraca e cansada, mas o coração dela gritava: socorre-me, me ajude, por favor. O coração e a fé dela dizia que ela não podia recuar, ela não podia aceitar aquela situação para a filha dela, ela precisava da vitória. Aleluia. O que Jesus fez, pastor? A gente vai lendo a história assim, dá até vontade de abençoar ela, não dá? Qual pai que resiste um pedido desse, irmão? Você que é pai, dá vontade de abençoá-la. Ô pastor, o que Jesus fez? Sabe o que ele fez? Ele intensificou a prova. Ele apertou um pouco mais. Jesus faz isso? Faz. Ele aperta. Só que nunca ele vai dar para você uma carga que você não seja capaz de carregá-la. Ele vai intensificar, 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 até a linha tênue da provação e da vitória. Ele aperta, aperta, aperta. Ele sabe os teus limites, mas ele faz isso porque ele quer que a sua fé aumente, seja acrescentada. E ele sabe que é na presença dele que a fé vai aumentar. E ainda a fé não tinha atingido o nível do milagre. Ele intensifica, intensifica. Guarde isso no teu coração e não esqueça: por mais dura que sejam as palavras de Jesus, elas aumentarão a nossa fé. Escrevendo esse sermão hoje, eu li uma frase do reverendo americano T.J. Jakes, um dos maiores pregadores da América. A frase diz o seguinte: você enfrenta a sua maior oposição, barreira, prova, pressão, quando está mais próximo do seu maior milagre. Lembra da linha tênue? Provação, a linha vitória, milagre. Eu até anotei a frase. Você enfrenta a sua maior oposição, a sua maior luta, quando está mais próximo do seu milagre. Crê nisso? Sabe o que Jesus diz? Não, olha o que Jesus diz para ela, vamos lá. Mateus 15, 26, né? Olha cá, nós já vamos terminar, irmãos, já estamos terminando. Olha o que Jesus diz. Ele diz para a mulher: a minha prioridade é Israel. Ela não foi embora. Ela se aproxima dele, cai de joelho e adora ele. Jesus intensifica a provação. De que forma? Olha a palavra que ele vai dirigir para ela: mulher,
Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu vou usar um exemplo, talvez assim você entenda. Jesus olha para ela e diz assim: é justo, é correto você tirar o pão dos filhos, é correto você deixar de alimentar a tua filha, mulher, é correto você deixar de alimentar a tua filha que tu ama, não dar comida para ela e pegar o pão e alimentar o cachorrinho lá da sua casa. Dura, né? Palavra dura. Mulher, o pão é para os filhos, não é para você. Dura ou não é, irmão? Vamos ser sinceros. Jesus estava dizendo para ela que o pão, a palavra, o milagre, não era para ela. Jesus diz para ela que o pão era para Israel. Ela tinha tudo para ir embora agora. Tinha ou não tinha, irmão? Eu acho que muitos de nós não tínhamos chegado aqui. A maioria de nós não tínhamos chegado aqui. Porque muitos são orgulhosos, soberbos. Talvez na primeira, quando Jesus fica em silêncio, já tinham ido embora. Na segunda, já tinha um grupo ido. Muitos não tinham chegado até este estágio. Mas a palavra está nos ensinando que a gente não pode desistir, não pode recuar, retroceder, ainda que ninguém acredite. Acredite você. Pouco importa os outros, o milagre não é deles, é seu. Então acredite, lute por ele com todas as suas armas. Quando ela ouviu esta palavra, irmãos, eu queria poder ver a cena. Eu conjecturo na mente. Eu imagino ela parada, ao lado dela pessoas olhando para ela, um discípulo cutucando o outro e dizendo: e agora? Agora ela vai, agora ela volta. Mas o texto diz que ela reúne as últimas forças, porque lá dentro do coração dela a fé dizia: avance, você não pode voltar, você tem que receber aquilo que você espera receber. Ela reúne forças para uma última adoração. A última adoração. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, permita dizer uma palavra. Eu sei que não é correto e nem lógico, muito menos justo, tirar o pão do filho e entregar para o cachorrinho. Senhor, eu não faria isso. Se lá na minha casa tivesse um pão, a filha faminta e o cachorrinho faminto, eu pegaria o pão com todo prazer e alegria e dizia para ela: deleita-te nele, pode comer. O cachorrinho ia ficar com fome. Todos ao redor devem ter pensado, até que enfim ela entendeu, até que enfim ela compreendeu. Mas os lábios dela balbuciam pela última vez, e ela diz: só que tem uma coisa. Aí todo mundo deve ter olhado um para o outro e dito: lá vem ela. Ela não desiste nunca. Só que tem uma coisa: Senhor, quando eu sento na mesa para comer o pão com a minha filha, sabe o que acontece? Eu pego o pão e parto ele. Todas as vezes que eu parto o pão, algumas migalhas caem da mesa. E adivinha o que acontece? O meu cachorrinho que está debaixo da mesa, ele começa a lamber, a pegar todos os farelinhos e comer.
Senhor, o pão é dos filhos, dê pão para os teus filhos, alimente eles, alimente. Eu não quero pão. Deixe uma migalha cair na mesa. Deixe apenas uma migalha cair, uma só. Uma palavrinha só, deixa ela cair, porque eu vou estar debaixo dela com a boquinha aberta, e eu quero abocanhá-la, porque a migalha mudará a minha vida para sempre. A fé fez assim, ó, nível da bênção. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus deu um grito: mulher, grande, olha bem, grande, ela aumentou, ela cresceu, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Receba aquilo que você esperava receber agora. Marcos capítulo 7, versículo 29. Marcos diz que Jesus disse ainda para ela: por causa da tua resposta, quando você liberou esta palavra, eu dei ordem, e o demônio que estava alojado dentro da sua filha saiu para nunca mais voltar lá. Mulher, vai para casa. Marcos diz que quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha deitada, descansando bem. Tudo bem, filha, mamãe, eu nunca estive tão bem como eu estou hoje. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. O justo vive pela fé. Este exemplo é o mais claro de que nós não devemos recuar, jamais. E para nós encerrarmos e orarmos e terminarmos, talvez você esteja lutando por algo, lá no trabalho, lá na empresa, casamento, família, filhos, saúde. Palavra de Deus para você: não desista. Não desista, aconteça o que acontecer, lute. Enquanto houver fôlego, lute, aleluia. Tem um detalhe aqui. Vamos ficar de pé. Tem um detalhe aqui. Nós temos uma diferença para aquela mulher. Qual a diferença? Ela disse: mestre, o pão é dos, eu só quero uma migalha. Uma breve palavra que saiu da boca de Jesus mudou a vida dela. Eu e você temos a diferença. Nós não precisamos da migalha. Por quê? Porque nós somos filhos. Bata no peito e diga: eu sou filho. Diga: Deus não tem migalha para mim. Diga: Deus tem pão para mim. Deus tem o melhor para mim. É diferente. Deus tem pão para nós. Somos filhos, e para os filhos nós damos o melhor, não é assim? Eu quero orar pela sua vida agora. A palavra foi pregada, sabe para quê? Para a sua fé ser aumentada. Eu não sei que nível que ela está. Deus sabe.
Eu só contribuí com a palavra pregada para que a sua fé, aumente e chegue ao nível do milagre. Amém? Ô, glória! Vamos orar então? Se você quiser vir aqui à frente, talvez você esteja como mulher cananeia, irmão. Aí eu vou dar um passo mais à frente. Por meio de fé. Se você quiser, saia do teu lugar agora, vem cá. Vem cá. Eu quero orar pela sua vida. Isso, vem cá. Pode vir, isso. Vem. Pode ser noite de milagre para você hoje. Isso, pode vir chorando, não tem problema não. Isso, vem. Isso. Eu vou pedir para minha esposa louvar a Deus. Cadê minha esposa? Vem cá. Isso, chora mesmo, pode chorar. Estamos na presença de Deus. Se você precisa do teu milagre, é hoje, vem cá. Acredite também. Isso, vem à frente, venha. Aproveite a benevolência do Pai nessa noite. A sua bondade está estendida para nós. Oh, Espírito Santo. Vamos cantar aí? Você que ficou no banco aí, dê a mão para a pessoa que está do teu lado aí. Chacoalhe a mão dela e diga: o justo pela fé viverá. Diga: o justo pela fé viverá. Nós caminharemos pela fé. Fecha os teus olhos aí de mãos dadas. Senhor Deus e Pai, eu peço agora, confirme cada palavra que saiu da minha boca. Opere segundo a fé de cada um. Oh Senhor, faça um milagre nesta noite. Responda orações. Acrescente a fé de muitos. Trabalhe neste momento, vai trabalhando agora, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor. Vai agindo em cada coração aqui. Vai trabalhando aqui. Aleluia. Adore a Deus como a cananeia adorou. Cada vez que a minha fé é provada, abre a tua boca e adore. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, sinta a presença de Deus. Deus está aqui. Perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Seja tocado pela palavra. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Segura aí, enquanto os irmãos adorem aqui. Existe alguém nessa noite, algum visitante que está aí na nave da igreja?
que gostaria de fazer um compromisso com Cristo. De que forma, pastor? Entregando a sua vida para Jesus, confessando que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se houver alguém, levante a mão, eu quero orar pela sua vida. Aí no fundo, veja se tem alguém aí. Isso, se tiver alguém que queira recebê-lo, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Oh Espírito Santo, oh Senhor. Enquanto você pensa, pode adorar para nós terminar. Tu me das a chance de, se tiver, venha um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh glória! Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Antes de voltar para o teu lugar, cumprimenta o irmão e diga assim: receberás conforme tu crê. Diga para ele: assim seja.